Ganhou de 3-0 o jogo lá no Nordeste e Pedro foi o dono da partida. Fez os 3 gols, Bruno Henrique estava muito bem e a gente vai aproveitar para ver como foi essa vitória, ouvir o técnico Tite, o Pedro e tudo mais. E o Sampaio também. E o Sampaio. Depois de 8 anos, o Flamengo voltou a jogar no Sergipe, lotação máxima no Batistão. Mais de 15 mil torcedores estiveram presentes. O técnico Tite retribuiu todo esse carinho. Dentro de campo, o elenco estrelado do Flamengo dominou a partida, mas quem brilhou foi Pedro. No primeiro tempo, o atacante recebeu bom passe de Arrascaeta e abriu o placar para o Mengão. O camisa 9 estava muito bem no jogo e teve outras boas oportunidades. No segundo tempo, o garoto Igor Jesus, que entrou na vaga de Pulgar, suspenso, começou a jogada que originou em mais um gol de Pedro. Ele ainda tabelou com Luiz Araújo. Tite fez mudanças. Bruno Henrique e Gabigol entraram na equipe, mas foi Pedro novamente que balançou a rede. Matheus Gonçalves cobrou o escanteio. Fabrício Bruno parou em Gabriel Leite. No rebote, o centroavante fechou o placar. 3-0. Do Flamengo! Pedro, 1, Pedro, 2, Pedro, 3 vezes Pedro na Arena Batistão. Feliz, né, por esse início, como eu falei no intervalo. Fiquei feliz pelo desempenho de todos, né, pelo desempenho da equipe. A gente vinha conversando isso durante a semana para a gente melhorar ali, ter mais oportunidades ali no último terço. E hoje fomos felizes ali, né, criando muitas oportunidades e finalizando bem para gol. E agradecer a Deus por esse momento. Espero continuar evoluindo, continuar crescendo para, se Deus quiser, conquistar grandes coisas esse ano aí. Com esse resultado, o Flamengo assumiu a liderança do Campeonato Carioca. E claro que Pedro aproveitou para levar a bola do jogo para casa. O camisa 9 rubro-negro está na vice-artilharia da competição com 5 gols marcados. E se o ataque está funcionando, a defesa não fica para trás. A equipe de Tite só sofreu 1 gol em 8 jogos nesse campeonato. Não é a defesa que toma gol, que faz gol. O time, é um time que é equilibrado. Uma equipe que sabe conjuntamente fazer 3 gols e ter uma média de mais de 2 gols por jogo, com um número altíssimo de finalizações, com uma equipe que mais rouba a bola dentro do campeonato, dentro do campo adversário, e que bota um volume muito grande. Talvez até se exponha para jogadas de profundidade. E associado a isso, não toma gol. A equipe faz e a equipe não faz, ou deixa de tomar. Desculpa. Faz e não, deixa, e não toma. Esse ponto de equilíbrio que a gente busca. No fim do jogo, Tite se esquivou de falar sobre o ofício que o Flamengo, junto com mais 8 clubes, enviou à CBF. O pedido é que os jogos do Campeonato Brasileiro sejam adiados no período da Copa América, que começa em junho. A sugestão é que nessas datas sejam realizados os duelos das 8ª e 4ª da Copa do Brasil. Se a mudança for aceita, as finais da Copa aconteceriam após o encerramento do Brasileirão. As datas previstas são 11 e 15 de dezembro. Existe sim uma conversa do presidente, do vice-presidente e do Bruno Spindel para que tenha uma atenção, para que os clubes tenham um prejuízo a menos, entendeu? Nesse sentido. Mas aí é um tema que está sendo tratado direto pela direção para que depois a gente tenha mais claras para que a gente entenda o que pode ser feito nesse sentido da Copa América. Vale lembrar que o Flamengo tem muitos jogadores requisitados por seleções, como os estrangeiros De La Cruz, Arrascaeta, Varela e Vinha pelo Uruguai e o chileno Eric Pulgar.
além dos brasileiros que podem ser convocados, como Gerson, Pedro e companhia. Os outros clubes que estão pedindo pela mudança do calendário são Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Botafogo, Bragantino, Fluminense, Palmeiras, São Paulo e Vasco. Bom, essa história do calendário... Mas nas informações, eu não sei se dentro da área ele é tão preciso, mas aqui no Sport Center ele é assim. Tudo bem, Pedro? Tudo bom, Bruno? Bom dia para você aí, bom dia para o Marra, Breler, todos os amigos que estão com a gente nesse Sport Center. Essa precisão do Pedro aí é quase impossível de alcançar, né? Realmente uma noite espetacular para o Pedro, 3 gols já fazendo a sua primeira noite de, sei lá, trinca, hat-trick, como queiram chamar aí, mas foi uma noite espetacular para o Pedro, o Flamengo se mostrando mais consolidado, né? 8 jogos no Campeonato Carioca, sofreu apenas 1 gol e com um time sub-20 contra o Nova Iguaçu, até no lance de infelicidade do zagueiro Noga ali naquela ocasião. O Flamengo empatou em 1-1, de lá para cá não tem sofrido mais gol nenhum, é muito característico do Tite isso, né? Então muito por isso o Flamengo assumiu a liderança também dessa Taça Guanabara com 13 gols de saldo, né? O Flamengo fez 14, sofreu apenas 1, então está com 13 gols de saldo contra 9 do Fluminense, que tem os mesmos 18 pontos. Então, uma noite muito boa do Pedro, esse gol a lá Romário mesmo, como eu falei ali, como o Mário Marra destacou do nosso companheiro Júlio César Cardoso, que faz esse perfil Ensina Romário, seria Reverencia Romário, né? Porque, de fato, foi muito a lá camisa 11. Então, o Flamengo chegou ao seu objetivo, né? Que é estar no topo ali com o técnico Tite, então tá nessa liderança do Campeonato Carioca, mal ou bem, apazigua as coisas, enfim, aquelas cornetas soando, mas vai ter o Fla-Flu ainda ali na frente, que é aí que vai ter uma boa tomada mesmo, lembrando que no ano passado o Flamengo liderou bastante o Campeonato Carioca, chegou no finalzinho, na última rodada ali, perdeu a Taça Guanabara para o Fluminense, então tem muitos pés no chão ainda, o Tite é muito calcado por esse recado que passa o tempo todo. Equilíbrio é o que ele fala. Eu acho que ele está conseguindo aos poucos mandar esse equilíbrio para dentro de campo. Eu tô vendo aqui agora, bom, os números na nossa tela, mas tô vendo a tuitada do Pedro ontem à noite, também não tinha visto, né? Mas o Pedro citou agora falando que foi um gol mesmo muito parecido com aqueles do estilo do Romário. Bom, ontem ele sobrou, né? 3 gols, 8 finalizações. 5 certas e ainda 2 chances criadas. Até na abertura eu falei assim, é mais um capítulo da disputa, né? O Sampaio falou, temos 2 atacantes, mas será que sou eu que quero essa disputa e na cabeça do Tite nem existe essa disputa? É o Pedro e o Gabigol é reserva ou tem a disputa? Acho que é só você, né? Porque as manifestações do torcedor, é aquilo que a gente falava aqui semana passada, tal. O torcedor tem um carinho incrível pelo Gabigol porque é uma relação de ídolo mesmo, né? O Pedro entrega demais, né? Um jogador que é muito importante e de vez em quando ele vai passar por altos e baixos. O Gabigol passou, né? Na temporada passada foi uma temporada de baixa fazendo 20 gols, mas uma temporada de baixa, perto do que ele já entregou. Eu acho, Bruno, que você, o torcedor, por ter o carinho, mas eu tô do outro lado, entendendo que para o Tite talvez não tenha essa disputa, assim, sabe? Amanhã é a final do Campeonato Carioca. Eu acho que joga o Pedro. Sim. Mas, por outro lado, ele que trabalha com esses caras diariamente. Uhum. Se ele não estimular a competitividade por posição, tudo, a luta, aí é o princípio do fim, né? Aí vai ter um grupo de acomodados. Então, eu acho que ele tem que fazer isso mesmo. Ele tem que... Até porque... Pedro, Gabigol, Bruno Henrique, tem muito jogador muito bom ali. Caramba. E é uma folha de pagamento. Conheço. Os Estados Unidos vai para 7 jogos e 7 gols, é uma média de 1 por jogo. 18 finalizações, 10 no alvo, ou seja, se são 10 no alvo ali, a cada 2 no alvo, uma caixa. Minutos até marcar, 66,2. O Pedro, que neste momento, a gente vai ter que começar por ele, depois eu quero falar sobre o nível de dificuldade que tem o Flamengo com esses adversários do Carioca, né? A gente está elogiando muito a defesa, o ataque, o equilíbrio que ele tanto preza, etc. A gente vai falar de alguns jogadores aí e tal. Quero saber se talvez seja realmente ou não medida para esse Flamengo. Mas o Pedro que está aí na tela.
indiscutível. Esse é aquele titular absoluto, porque o Flamengo, dependendo do jogo, você pode mexer um pouquinho, se tem De La Cruz, se tem Luiz Araújo, a gente andou falando aqui, né? Esse cara é intocável, como diria Pedro Ivo Almeida, que não está aqui no programa, é untouchable. Não é. Não é? Não Mesmo com esses números? Não, acho que nesse elenco do Flamengo... Hat-trick no homem. Eu acho que talvez o único jogador realmente intocável seja o Eric. Pulgar. É isso. Porque... Arrasca. Opa. Não é intocável. Opa. Pra mim não é intocável. Pra mim ele é o jogador mais decisivo com a bola. Não significa que ele será em todos os jogos, em todos os momentos da temporada, dependendo da condição física, do adversário, da ideia de jogo, o cara que vai resolver todos os jogos. Eu acho que você não entendeu? Desculpa. O que você não entendeu? Desculpa, Bernardo. O que você não entendeu? Eu não entendi. Estou falando assim, é o cara mais decisivo do Flamengo e não é intocável? Isso. Bom. Continua, Bernardo. Até porque o Flamengo tem uns 10 jogadores que decidem jogos. Então ele não é mais decisivo. Não, ele é o mais decisivo. Ele é o que tem mais condições de decidir jogos. Com a bola. Entendi. Sem a bola tem jogadores que conseguem jogar melhor do que ele. E acho também que o Arrascaeta, pela questão física, não vai ser o cara para atuar em todas as partidas da temporada, por motivos muito óbvios. Então, a partir do momento que ele não é... Tecnicamente, ele seria intocável. Fisicamente, ele não é intocável. Tecnicamente, sim. No trato de bola, sim. Mas eu acho que ele evoluiu bastante fisicamente com o Tite. Tudo bem, mas tem uma temporada inteira, desgastante, jogo em cima de jogo, mata-mata, vai ser convocado para a seleção, sai, vem... Fisicamente ele vai ter... O intocável para você é o cara que é titular absoluto? É o cara que você não faz consegue o time funcionar de jeito nenhum. Então, o time cai muito aí eu acho que o Arrasca se enquadra. Nesse time, ele se enquadra. Então, eu acho que ele só sai do time por questão física. Só por isso. Só pra você for E assim, só que não é bom ele ser intocável por quê? Ele vai ficar fora no mínimo 9 jogos só pela seleção. Mais lesão que tem, suspensão. Então, assim, se tu tiver... não encontrou o Flamengo ideal. Ele tá testando. É positivo ele testar. Ora, ele joga com 4-1-4-1, com o De La Cruz circulando da direita, mas vindo para dentro. Ontem ele jogou de novo com 2 pontas, né? Um Cebolinha com o Luiz Araújo. Acho que poderia ver mais uma tentativa, eu não sei se ele vai colocar com frequência, Gabigol e o Pedro. Ele coloca o Gabigol ontem na vaga do Arrascaeta, mas no finalzinho, 20 minutos mais ou menos para ele jogar. Um recorte já muito curto. Mas ele está tentando encontrar o time. Ainda não vi aquela grande atuação do Flamengo coletiva desde que ele assumiu. Mas era para ter já? É justo cobrar isso já nesse momento? Eu acho que eu acho que no ano passado já mostrou uma melhora, mas eu ainda tenho uma impressão que esse time está jogando abaixo do potencial. Não, mas está jogando abaixo. Sim, desde o ano passado, eu digo assim, né? Não só nessa temporada. Não é porque ele está testando também? Eu acho que é um sintoma. É um sintoma. Nem os jogadores Por exemplo, no ápice, o Birner... Fisicamente também ainda, né? É isso. O Birner falou sobre o Pulgar, que pra mim é o melhor jogador da era Tite no Flamengo. A era Tite, né? Desde que ele assumiu. Um cara que transformou, tem um passe pra frente, a qualidade pra marcar, se apresenta pra jogar. Ontem o garoto foi muito bem, o Igor Jesus. O Jesus, elogiado pelo César Sampaio na coletiva. Foi muito bem, o melhor jogo dele com a camisa do Flamengo no profissional. Mas também é precoce, né? Precoce. É o jogo contra o Bangu. Você tem que ver contra um adversário um pouco mais forte. E sobre a questão do Pedro, assim, eu acho que o que pesa a favor dele é, primeiro, quem levou ele pra Copa? O Tite. Quem gosta de um camisa 9 com essa característica? O Tite. Então ele larga na frente, já tá muito claro que no Flamengo ideal da cabeça do Tite, hoje o Pedro tá ali até porque ele tá correspondendo. São 5 jogos, 5 gols na temporada. O Gabigol vai ter que trabalhar, e ele já tá trabalhando, tá mais focado, perdeu peso, melhorou o rendimento dele pra mim nessa temporada, é um cara mais participativo. Só que assim, o Gabigol pra mim não é ponta e também não é esse 9. Então assim, ele se encaixa mais jogando com o Pedro. Seria um 4-4-2, né? Uma coisa... 4... Então, mas aí você tá matando a Arrascaeta quase, né? A não ser que você pegue times fracos. Então. Aí nós vamos ter que discutir como é o sem bola, né? É o sem bola. Eu falo sobre o equilíbrio. Por exemplo, você pode Às jogar... vezes o Gabigol não joga não por causa dele, mas por causa da função que o Arrascaeta teria que exercer com o Gabigol no time, ou que o Gabigol teria que exercer. Tá ou uma coisa que eu falei aqui já semana... Nós conversamos sobre isso que eu falei. A questão é, sem a bola, um dos caras que influenciam muito essa questão de sem a bola, de desequilíbrio, é o Gerson. Aí você foi no ponto. O Gerson com a bola é um jogadoraço. Te dá várias possibilidades tecnicamente, tá? Mas sem a bola, como se joga no futebol hoje, ele procura esse reequilíbrio, né? Vamos dizer assim, reequilibrar o time sem a bola,
justamente porque o Gerson não tem esse poder de marcação, por isso que joga o Pulgar sozinho no meio campo muitas vezes. E aí ele obriga, no ano passado ele fez muito isso, do Cebolinha voltar lá atrás ou jogar muitas vezes por dentro para você poder ter uma certa cobertura para dar liberdade para o Gerson, não dar liberdade para o Gerson, mas para ele poder estar um pouco mais seguro e um pouco mais, vamos assim, com uma cobertura maior em relação a sem a bola. Aí, como eu falei, nenhum jogador aqui, se o Arrascaeta, nós estamos discutindo que o Arrascaeta não pode ser intocável, o Gerson também não. Mas aí são duas compensações já, né? Eu acho que compensar para o Arrascaeta vale muito a pena. E compensar para o Arrascaeta que está sensivelmente alguns metros à frente do que o Gerson, né? E teria uma função de menos. O Gerson tem uma função mais impactante na parte defensiva sem a bola. Exato. E aí, Zé, eu concordo com a tua opinião, deve ter gente que está falando do outro lado da TV. Ah, mas, porra, os caras estão preocupados em não ter a bola, vai tirar o cara porque o cara joga bem, mas não marca. Por isso que o futebol brasileiro tá assim, sei o quê, porque a gente tá privilegiando a marcação. Não é isso, né, Zé? Não é isso. O futebol mudou. Se o Flamengo, se esses jogadores conseguirem entregar tantos por cento de posse de bola, controle do jogo através da posse de bola, ok. Só que o que nós estamos falando de Bangu, com todo respeito, para Carioca. Num cenário utópico, maravilha. Eu vou ter os melhores jogadores do mundo, os mais técnicos, eles vão controlar o jogo com a bola e eu não vou sofrer nada. Isso não acontece. Só para ficar uma carona. Flamengo 2019. Jogava muito com a bola, né? Não era vistoso, um time marcante. Nossa, vai pegar o pé de pressão deles. Era o melhor do continente disparado. Sim. E o Gerson, naquela época, ele desempenhava mais sem a bola. Só que são 4 anos passaram, 5. Algumas coisas assim, né? Os laterais, eles iam por dentro sempre sem a bola. Então, quando perdia a bola, tu tinha um homem a mais no meio para pressionar. Tu criava uma superioridade atacando, óbvio, tinha uma qualidade técnica absurda, mas quando perdia a bola, pelo lateral, dificilmente o Rafinha ou o Filipe Luiz, eles estavam por fora na linha de 4, eles estavam por dentro, então era um homem a mais no meio campo. Pegar nisso. É a minha aposta, não tenho certeza se vou ganhar essa aposta, mas vai ser muito diferente do que foi. Porque aquele era um time, o Praz já falou sobre o posicionamento dos laterais, aquele era um time que o Arão ficava de um ali, o Gerson vinha por dentro, o Arrascaeta abria na esquerda, o Bruno Henrique entrava como segundo centroavante, o Gabigol era o centroavante que se movimentava, o Everton Ribeiro era um meia que também construía, era um jogo totalmente diferente. Saudações rubro-negras, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Pessoal, vamos aqui para as informações, né? 100% de aproveitamento nos passes, finalizações e mais. Vamos ver aqui, né, os números de Igor Jesus em estreia no Flamengo, né? Com o Tite no comando, né? Então vamos ver aqui o que fala a notícia. O volante aí de 20 anos, Igor Jesus, foi um dos destaques do Flamengo em vitória sobre o Bangu, né? Só não foi mais destaque, acho, do que o Pedro, porque o Pedro foi o cara, né, que meteu 3 gols ali, um hat-trick. E sem dúvidas o cara quando faz, né, 3 gols, 2 gols, decide aí uma partida com gols, é praticamente eleito aí o craque da partida, né? Mas tirando os gols do Pedro, na minha visão, o garotão aí jogou muita bola com a camisa do Flamengo ontem. No meio de campo, jogou o fino da bola, né? Ocupando ali os espaços vazios, destruindo jogadas do Bangu. É um time inferior ao Flamengo, né? Um Palmeiras, né? Um São Paulo, né? Não um Internacional, um Atlético Mineiro, mas isso não quer dizer que o jogador não tem qualidade, né? Pelo contrário, Igor Jesus mostrou aí um excelente futebol, um futebol digno de dar palmas, né? De aplaudir o jogador. Na noite de quinta-feira, ontem, dia 15, foi para lá de importante para o Flamengo. Isso porque, além de vencer por 3-0 a equipe do Bangu na Arena Batistão, né, em Aracaju, a equipe do Flamengo assumiu a liderança do Campeonato Carioca. No entanto, a grata surpresa da ocasião ficou por conta da estreia do jovem Igor Jesus na era do treinador Tite, com ausências de Eric Pulgar cumprindo suspensão e Alan realizando, né, trabalho de reequilíbrio muscular. O controle de cargas, Igor Jesus recebeu chance no Flamengo de Tite, incumbido, né, de assumir a volância da equipe do Flamengo. O jovem de 20 anos acertou todos os passes que tentou, né, contra o Bangu, sendo perfeito no quesito. Ou seja, o jogador cria do Flamengo só não deu conta, né, do recado, como também foi um dos destaques da partida, né? Então, passando aqui as estatísticas, o número do Igor Jesus no jogo de ontem foi o seguinte, ele tentou aí, né, ele que jogou 78 minutos, 153 toques na bola,
49 passes, tudo com êxito, passe certo, não errou nenhum, 100% de aproveitamento, 3 desarmes, 2 chutes, um no gol e outro fora, 2 intercepções, né, e uma perda da posse de bola, né? Então, um cara aí que jogou o fino da bola, né? Conseguiu aí uma bela estatística, o Igor Jesus, né? Então, já comente aqui, torcedores, né, o que você achou da atuação do jogador vestindo a camisa do Mengão. Comente aí, deixa a sua opinião, que é muito importante, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa notícia. Se você não é inscrito, tem um botãozinho vermelho com o nome inscreva-se. Então, já se inscreva no canal, vem fazer parte aqui da família Mengão News Oficial. Amassa o dedo no like aí, pessoal, deixa muito like nesse vídeo. E também lembrando, compartilhe, comente e acione o sininho de notificações, porque é importante você acionar, né, ativar o sininho de notificações para todas, porque sempre que nós postar aqui conteúdo novo no canal, você será notificado e assim vai sempre se manter bem atualizado aí dos cortes, né, os que os comentaristas falam sobre a equipe do Flamengo. Combinado? Então, já se inscreva, aciona o sininho de notificações, comenta, ativa o sininho de notificações, deixa muito like aí nesse vídeo, vamos ver se a gente consegue bater a meta de 100 likes. Graças a Deus conseguimos bater a meta de 100 likes no vídeo passado e para esse vídeo não é diferente. Eu conto com a sua ajuda, então deixa muito like para a gente bater a meta de 100 likes. Se Deus permitir, mais tarde voltarei com mais informações do nosso rubro-negro.